A seccional do Estado de Santa Catarina da Ordem dos Advogados do Brasil emitiu uma nota pública sobre decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, que, em violação a toda forma de direito, determinou a quebra de sigilos automática de pessoas indeterminadas. Ouça o texto da nota divulgada pela seccional OAB de Santa Catarina. OAB de Santa Catarina manifesta preocupação com recente decisão monocrática do STF. A Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Santa Catarina, vem manifestar sua preocupação com recente decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal, que autorizou não apenas a quebra de sigilo dos investigados, mas também de todas as pessoas que eventualmente com eles mantiveram contato, extrapolando os fins do inquérito e atingindo indistintamente cidadãos alheios à controvérsia, violando jurisprudência do próprio Supremo, que veda a prospecção especulativa de provas, Fishing Expedition. A OAB de Santa Catarina confia na reforma da decisão e que o STF resguarde sua própria jurisprudência, garantindo ao inquérito o equilíbrio e racionalidade que o devido processo legal impõe. Ao contrário do Conselho Federal da OAB, a seccional de Santa Catarina vem se manifestando sobre violações da Constituição e de direitos dos cidadãos perpetradas por ministros das Cortes Superiores, em especial o ministro Alexandre de Moraes. Em outubro passado, a seccional explicou que o TSE não podia cercear as liberdades dos brasileiros a pretexto de combater fake news. Ouça a nota de outubro da seccional Santa Catarina da OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Santa Catarina, por entender que o combate às fake news não pode servir como justificativa para cercear a liberdade de expressão ou quaisquer medidas de censura a órgãos de imprensa, externa sua preocupação com as recentes decisões do Tribunal Superior Eleitoral nesta reta final das eleições 2022 por colocarem em risco o Estado de Direito. Desde as primeiras iniciativas, com vistas ao pleito deste ano, nossa instituição vem realizando um trabalho de cunho educativo e de fiscalização para, dentre outras finalidades, combater notícias falsas e fake news, buscando assegurar a lisura do processo eleitoral, que é a representação máxima do Estado Democrático de Direito. Porém, há riscos para a própria democracia quando iniciativas violam um dos princípios constitucionais elementares, que é a liberdade de expressão e de manifestação do pensamento, notadamente aquela que norteia a atuação da imprensa, que tanto contribui para a preservação do próprio sistema democrático, tão duramente conquistado em nosso país. Por intermédio de sua Comissão de Liberdade de Expressão, a OAB Santa Catarina permanecerá vigilante e atenta a quaisquer ocorrências que denotem cerceamento à atuação dos profissionais de imprensa e à liberdade de pensamento. Em novembro, a seccional voltou a expressar sua preocupação com as restrições às liberdades impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. Em nota, a seccional apontou: a Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Santa Catarina, como entidade incumbida de representar a advocacia catarinense e defender os direitos e garantias individuais, as liberdades dos cidadãos e o Estado Democrático de Direito, externa sua preocupação com as restrições impostas pelo Tribunal Superior Eleitoral à liberdade de expressão, passíveis de configurar possível censura prévia. Ciente de que as novas tecnologias, como as redes sociais, impõem diversos desafios, inclusive na área jurídica, especialmente no necessário combate às fake news, a OAB de Santa Catarina defende que as respostas para superá-los devem estar escoradas na Constituição, que assegura acesso ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório àqueles que forem alvo de quaisquer acusações,
com a participação da advocacia e do Ministério Público, cuja existência e importância sempre foram defendidas pela seccional como modo de conduzir o país para a democracia. A OAB de Santa Catarina seguirá atenta e vigilante a quaisquer ocorrências que denotem restrições às liberdades, sempre prezando pelo diálogo e interlocução, a fim de alcançarmos o equilíbrio e a harmonia que nos são tão caros neste momento. À época, seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil de todo o país encaminharam ao Conselho Federal da OAB pedidos para que a Ordem deixe de se omitir e questione ações de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. As seccionais lembraram que há anos o ministro vem desrespeitando prerrogativas dos advogados, sem que a OAB Federal se manifeste, e acrescentaram os últimos atos do ministro, cujos excessos seguem cada vez mais autoritários. O presidente da OAB do Rio Grande do Sul afirmou: somos contrários a atos que violam frontalmente a Constituição Federal, atentando contra o Estado Democrático de Direito. Deve-se impor limite às decisões judiciais proferidas de ofício em procedimentos atípicos que não respeitam as prerrogativas da advocacia, o devido processo legal, bem como ferem o direito de manifestação, de livre expressão e imprensa assegurados constitucionalmente. O deputado Marcel Van Hatten divulgou a nota da seccional gaúcha e afirmou: parabéns à OAB do Rio Grande do Sul por denunciar a atual ditadura do Judiciário e do Imperador Supremo Alexandre de Moraes, juntamente com as OABs do Acre, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco e Rondônia. Chega de autoritarismo e arbitrariedade. Já passava da hora das ordens dos advogados estaduais se pronunciarem. É preciso estancar essa ditadura e responsabilizar com rigor quem ataca a Constituição e limita direitos fundamentais dos brasileiros, ainda mais estando a ocupar a posição de ministro do Supremo Tribunal Federal. Que a OAB Nacional saia de seu estado de covarde omissão com seus representados, valorosos advogados brasileiros, e pronuncie-se como se espera de quem tem compromisso com a democracia, a liberdade e o Estado de Direito. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara, do canal Te Atualizei, e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal, desde 1º de julho de 2021, está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 18 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia, ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Obrigado, presidente. Olha, muito me preocupa a opinião pública, porque ela nunca foi favorável ao Congresso.
Não importa se o Congresso está fazendo certo, se está se omitindo ou se está fazendo errado. A opinião pública nunca foi favorável. E o que está acontecendo agora, na leitura da opinião pública que eu faço, junto àqueles que compõem a opinião pública, ao menos a parcela que me elegeu, a parcela que está vinculada aos movimentos que estão na frente dos quartéis. Uma parcela quer fechar o Congresso, porque o Congresso está se omitindo contra o ativismo judicial. E, obviamente, que uma outra parcela do eleitorado também está vendo o Congresso como um estorvo, porque não é favorável ao futuro governo. Então, esses também se unem a essas forças que querem fechar o Congresso. E aí a gente fica aqui nesse dilema. O que fazer? E por que o Congresso não faz? Essa que é a grande questão. Por que o Congresso não faz? Lembrando, todos os países que atingiram os níveis mais altos de democracia, que hoje são emulados por todos os países emergentes, são países nos quais os seus parlamentos e os seus congressos foram reforçados. Os seus parlamentos e os seus congressos, até de países presidencialistas, conquistaram mais poder, mais autonomia, mais voz, mais soberania. E é exatamente isso que nós não temos. Por quê? Temos líderes que são eleitos por nós mesmos, que vendem esse poder, negociam esse poder, por vezes com o executivo, por vezes com o judiciário. E o Congresso deixa de ser soberano, o Congresso deixa de ser autônomo, se vende à demagogia do momento, não encapsula e compartimentaliza a real discussão da sociedade brasileira, que deveria ser travada aqui, decidida aqui, não. É completamente subjugada pelas vicissitudes, seja de um lado ou de outro, que ocupe o poder no momento. Isso não pode mais acontecer. Os deputados neófitos, aqueles novos que estão entrando na 57ª legislatura, têm uma obrigação de eleger um presidente de Câmara e um presidente de Senado que não venda o poder das suas respectivas casas, para que o Congresso, de fato, seja um Congresso mais forte, mais coeso, que trave as grandes discussões do Brasil, de reforma tributária, de reforma do sistema eleitoral, de reforma de regime, e que também aponte a futuros que o Brasil ainda não viu. Nós não temos essas discussões travadas, e isso me frustra como parlamentar, porque o que eu aprendi nesses últimos 4 anos é que existe extrema qualidade no corpo jurídico aqui da Câmara, assim como existe no Senado. Mas essas vozes simplesmente não sobem, porque os seus presidentes são eleitos por uma maioria que quer ver recurso público nos seus bolsos para que garanta as suas eleições. É raso, é medíocre isso. Isso nos condena ao lodaçal dos países que nunca se tornarão países desenvolvidos. Veja a responsabilidade de um presidente de Câmara, de um presidente de Senado. E qual é o exemplo que o presidente Lira e que o presidente Pacheco está dando nesse momento? A sociedade em convulsão. E o que eles fazem? Mais do mesmo. Vendem esse poder. Vendem, estão negociando com um lado ou com o outro. Depende de quem gritar mais no momento. Isso não é bom. Isso não é bom para esse Congresso. Isso não é bom para o Brasil. Isso não é bom para o povo brasileiro. Temos que convencer aos novos deputados a eleger novos líderes de Câmara, novos líderes de Senado, que não estão acomunados com esse comportamento nefasto que tem nos condenado ao lodaçal. Ao mesmo tempo, temos que fazer aqui uma grande reforma do judiciário. Temos que ter uma grande amplitude de abraço, tanto de senadores quanto de deputados, para terminar, tanto de senadores para deputados, abraçar uma reforma do judiciário, porque judiciário intervindo dentro do que eles chamam de legalidade, isso destrói completamente o Estado de Direito. E o Congresso precisa de autonomia para poder ser aquilo que os congressos maduros são no mundo. Um Congresso que existe o debate, que é transparente, que é cobrado diretamente, que
e que discute políticas públicas de efetividade e que são de discussão e não de imposição. Esse que é o grande desafio da próxima legislatura e corremos o risco, como parlamentares, seja do Senado quanto da Câmara, de nos tornarmos totalmente irrelevantes se não fizermos essas grandes reformas. Cabe aqui aos novos presidentes de Câmara e aos novos presidentes do Senado de honrar essa missão. Presidente, muito obrigado pelo